Bom, então o exemplo que nós vamos ver é esse daqui. Maximizar z, que é 5x1 mais 4x2, sujeito aqui a essas duas restrições principais, mais as restrições de maiores ou igual a zero, né? E x1 e x2 inteiros, além de serem maior ou igual a zero. Então, nós precisamos determinar a região viável do problema original e do problema relaxado. O original é a PLI, o problema relaxado é a PL, se não fosse inteiro. E comparar as soluções. O problema relaxado é esse daqui, ó. Então, nós temos aqui os pontos inteiros, representados pelos pontinhos aqui da figura, e nós temos essa área sombreada, que representa a PL, não a PLI, tá? Na verdade, aqui está escrito PL1, eu acredito, mas não sei. No caso, então, nós temos aqui uma reta de uma restrição, aqui outra reta de outra restrição, e nós temos que o resultado vai ser esse cara aqui, ó. Então, o resultado do relaxado é essa interseção onde o x1 está valendo 3,75 e o x2 está valendo 1,5. O z vale 23,75. Mas o x1 não pode valer 3,75, ele tem que valer um valor inteiro. E o x2 também não pode valer 1,5, ele tem que valer 1 ou 2 ou alguma outra coisa. Então, nós vamos precisar sair do problema relaxado, que aqui está a solução, e chegar até o problema ótimo do inteiro, não do contínuo, né? Aqui nós temos o ótimo do problema contínuo, ou seja, do problema relaxado. Mas nós precisamos do inteiro. Então, qual é o método que nós vamos estudar para isso? Nós vamos estudar o algoritmo Brent-Bound. Então, ele foi proposto por Land e Deutsch, lá em 1950. É um método de divisão e conquista, em que o problema original é dividido ou ramificado em subproblemas menores e depois as soluções dos subproblemas são combinadas até que se obtenha a solução ótima do problema original. Então, acontece uma combinação, não é, das partes que são resolvidas separadamente e aí logo acaba virando o paradigma de programação de divisão e conquista. Como estrutura de solução, uma árvore, cujos nós representam subproblemas e os arcos, reconectando dois nós da árvore, representam as novas restrições que vão ser adicionadas ao modelo. Ele vai explorar limites inferiores, e a gente vai chamar de W com risquinho embaixo, e limites superiores, que a gente vai chamar com W com risquinho em cima, válidos para a função objetiva ótima W, tal que, em algum momento, o limite inferior do W vai ser igual ao limite superior do W, e aí sim a gente vai ter achado o W da PLI. Tá? É isso que vai acontecer no algoritmo. Então, eu vou ler aqui como se fosse um problema de minimização. Se for um problema de maximização, é só ler trocando a última palavra ali pelo que está dentro do parênteses que vem depois. Tá? Então, em um problema de minimização, o algoritmo provê uma sequência não decrescente de limites inferiores através de relaxação e limites superiores através de heurísticas ou solução viável não crescente, que em um dado momento convergem para o valor ótimo. Se a gente estivesse falando de um problema de maximização, o algoritmo provê uma sequência decrescente de limites superiores através de relaxação e limites inferiores através de heurísticas, ou a solução viável não decrescentes. Tá? Em um dado momento, converge para o valor ótimo. Então, um vai do lado no sentido crescente, o outro vai no sentido decrescente até ele encontrar o ótimo. Geralmente, em algoritmos Brent-Bound, baseados em PL, as relaxações do programa inteiro são calculadas através do método simplex. Então, primeiro, a gente tem o resultado do simplex. Considere que a solução ótima do problema relaxada é dada pelo vetor x. Se esse vetor x com limite superior assume valores inteiros, restrições de integralidade estão também garantidas e esse limite inferior de x é também a solução do PLI. Tá? Então, aqui, na verdade, se o limite inferior, né, quando o limite inferior de x assumir um valor inteiro, se isso acontecer, o limite, e aí nesse caso vai ter então a restrição de integralidade respeitada, garantida, e aí vai ser também a solução do PLI. Isso
Agora, se esse x, limite inferior de x, assume pelo menos algum valor contínuo em uma de suas variáveis, devemos recorrer a um processo de enumeração implícita do espaço de soluções. A enumeração completa ou explícita avalia todas as soluções candidatas do problema original, só que o Brandt-Bald vai fazer melhor. Não vai avaliar todas as possibilidades, vai avaliar só aquelas que são necessárias realmente, que são candidatas à solução. Aqui nós temos um exemplo de como essa árvore é organizada. Tá? Então nós temos aqui, no primeiro nó raiz, nós temos a solução do PL, a solução relaxada. E aqui a gente vai escolher uma variável para ramificar. A variável escolhida foi x1. Então, x1 vai poder ter um valor 0 ou um valor 1. Por quê? Porque, na verdade, no S0 aqui, o x1 teve um valor entre 0 e 1. Então, ele ficou lá como 0,7, por exemplo. Então, como 0,7, eu tenho o limite superior sendo 1, o limite inferior sendo 0. Então, por isso foi ramificado dessa maneira. Quando você chegou aqui no segundo nível da árvore, né, você já não está no nível raiz, significa que você já colocou alguma restrição adicional. Então, além das restrições da PL que existiam aqui em cima, agora a gente tem também a restrição do x1 ser igual a 0. E aí o S1, então, é a mesma coisa do PL resolvido aqui no S0, tem com a restrição adicional do x1 ser igual a 0. Já o S2 é a restrição adicional do x1 ser igual a 1. Como primeiro foi usada a variável x1 para o primeiro nível, para o próximo nível aqui embaixo eu vou usar outra variável. Então, no caso, está usando o x2. Então, chegou aqui no S1, a restrição aqui do PL foi adicionada a restrição do x1 ser igual a 0, e aí eu teria também a opção do x2, que também vai poder ficar entre 0 e 1, também é uma variável que estava valendo lá 0, alguma coisa, cujo limite inferior é com x2 igual a 0 e o limite superior é com x2 igual a 1. Então, nesse caso, eu adicionei restrições adicionais. Olha, além de eu já ter a restrição da PL relaxada e eu ter feito a restrição do x1 igual a 0, agora eu vou ter a restrição do x2 igual a 1, se eu estiver tratando desse nó aqui, certo? Então, eu vou acumulando as restrições à medida que vai ramificando aqui embaixo. E cada ramificação vai dizer respeito a uma variável não inteira. Né? Então, se eu derivei aqui o x1 para um lado e x1 para o outro, é porque x1 era uma variável que não estava inteira na minha PL, até o momento que essa variável vira inteira. Né? Então, essa é a lógica do algoritmo Brandt-Bald. Problema original relaxado, sem considerar as restrições que as variáveis de decisão são binárias, é representado pelo S0, certo? Esse cara aqui de cima, pelo primeiro nó, o nó raiz. À medida que descemos na árvore, ramificando, novas restrições são adicionadas. Assim, o subproblema S1, por exemplo, representa o problema original relaxado do S0 mais a inclusão da restrição x1 igual a 0. Então, aqui, S1, né, é a restrição do PL relaxado mais do x1 igual a 0. É uma restrição adicional que eu tenho. Por que x1 igual a 0? Porque no PL original, o x1 estava entre 0 e 1. Por isso, ele foi separado entre seu limite inferior e seu limite superior. Qual deles será a resposta? Talvez um deles vai ser a resposta do problema. Né? Ou talvez um deles vai ser, pelo menos, a ramificação da resposta. Em algum momento, a resposta vai estar aqui no final, em alguma dessas árvores folha. Tá? Aliás, nodos folha, né, da árvore. Nós temos algumas observações. Subproblemas são armazenados em uma lista para serem investigados. Porque à medida que eu acho um subproblema, eu posso ainda não ter ele binário. Então, eu ainda tenho que ramificá-lo até eu chegar num problema completamente binário e verificar se ele é o ótimo ou não. Eu posso encontrar mais de um resultado válido e aí eu tenho que comparar todos eles para ver qual é o maior ou o menor e logo encontrar o ótimo. Após realizar a ramificação, o Brandt-Bald ele busca iterativamente um subproblema da lista para resolver. Então, você vai escolher lá... Você pode definir uma ordem, vai pegando eles, vai resolvendo por cada subárvore. O método Brandt-Bald termina quando as listas de subproblemas estão vazias e, consequentemente, o problema original é resolvido, ou seja, limites inferior e superior se correspondem. Esse é o objetivo, nós temos que chegar nesse ponto. E se eu chegar nesse ponto onde
eu tenho, em 2 casos, valores inteiros, mas necessariamente ou não, vão ter valores iguais. Se tiverem valores iguais, é porque são 2 ótimos possíveis, né? Eu tenho múltiplos ótimos possíveis, que pode acontecer com PLI também. Agora, se não forem valores iguais, eu tenho que comparar e escolher aquela combinação de valores de x que me dá o ótimo, que me dá o maior valor, no caso do problema de maximização, ou me dá o menor valor, no caso do problema de minimização. Então, nós vamos ilustrar isso daqui a pouco. É importante a gente lembrar que, no caso de avaliar os resultados, nós vamos ter 4 possibilidades. A primeira dela é que a relaxação de PL vai prover um limite inferior, né, eventualmente poderia ser superior, W, onde o W ainda é menor do que o limite superior. Então, o limite inferior ainda é menor do que o limite superior. Nesse caso, a gente tem que aplicar a ramificação. Seja se xi uma variável contínua, nós vamos ter que criar 2 subproblemas, adicionando as restrições x1, xi aqui menor ou igual ao piso daquele valor inteiro, né, arredondado para baixo, ou seja, a parte inteira daquele valor real, e também o limite superior dele, ou seja, arredondamento dele para cima, né? Então, é isso que está acontecendo aqui atrás, na árvore. Foi isso que aconteceu, né? Então, aqui eu tinha um caso que demandava ramificação, porque as variáveis não eram inteiras, pegou a variável x1, ramificou ela entre o seu limite inferior, que era 0, e o seu limite superior, que era 1. Limite inferior fica do lado esquerdo da árvore, limite superior fica do lado direito da árvore. A outra possibilidade é a relaxação de PL se torna inviável. Então, o subproblema é podado por inviabilidade. Então, se por acaso eu chegar numa solução inviável, encontrar um valor negativo, então ele vai ser podado por inviabilidade. Terceira opção, C, limite inferior da relaxação é igual ou maior ao melhor limite superior. Então, nesse caso, o subproblema é podado por limites. Ou seja, o limite aqui inferior é maior ou igual ao limite superior. Não pode. Aí eu estou passando do ótimo. Eu saí da minha região de viabilidade. Tá? Eu estou acima do ótimo. Então, também não vai funcionar, também não é possível. Nós também temos que estar ligados que esse valor aqui de W não vai poder passar o teto do W que eu já tinha no nível acima da árvore, né? Lá no nó do pai. Já a gente vai ver o exemplo, né? Por aqui fica um pouco complicado, assim, a gente vai falando toda a teoria do método, fica um pouco complicado. Mas quando a gente vê o exemplo, isso vai ficar melhor digerido aí para vocês. E a última possibilidade é a solução de PL ser viável inteira, é isso que a gente quer chegar. Aí, nesse caso, o problema é podado por otimalidade, pode parar, você resolveu já. Se a solução incumbente, a melhor solução inteira encontrada até o momento, é maior que o valor encontrado, este é atualizado. Ou seja, na verdade, eu não vou parar por otimalidade. Por quê? Porque eu tenho outras ramificações que, se elas ainda forem necessárias serem avaliadas, então eu teria que ramificá-las e, quem sabe, eu ainda encontro um valor melhor do que eu já tenho. Tá? Então, não posso parar, eu teria que resolver tudo, a não ser se eu já tivesse encontrado o valor que ele é exatamente o limite inferior do meu ótimo da PL. Se isso acontecer, aí eu encontrei o ótimo necessariamente. Exemplo, por exemplo, o ótimo seria 23,75, o ótimo da PL. Se eu encontrar o valor 23 para PLI, não tem como ser melhor. O 23 já é ótimo, não é? Porque ele é a parte inteira da PL, do resultado da PL. Então, ele já é o ótimo. Então, tem situações onde a gente até poderia fazer a poda por já ter encontrado o ótimo. Então, vamos lá. Nosso próximo passo é ver um exemplo do algoritmo Branch Inbound funcionando.